Boa tarde e bem-vindos a mais um webinar promovido pela Actio. Hoje a gente vai estar conversando sobre conectando estratégia, riscos e incentivos. Eu sou Guilherme Barbassa, eu sou CEO da Actio e vou atuar aqui hoje como o nosso moderador, né? Antes da gente mergulhar nos assuntos, eu queria só passar para vocês algumas informações prévias, né? Primeiro, dar boas-vindas a todos, né? E comunicar a vocês que quem ainda não conhece, né? Para quem é o primeiro webinar da Actio que está participando, que nós temos uma comunidade. Na verdade, duas comunidades, né? Nesse webinar, nós temos profissionais da área de estratégia e performance e também profissionais da área de risco, né? Então, nós temos uma comunidade da Actio para profissionais de estratégia e performance e outra comunidade para profissionais da área de gestão de risco. Nessas comunidades, a gente compartilha material, troca ideias e a conversa continua depois do webinar. Então, no chat aqui do Teams, né, na plataforma que vocês estão vendo o webinar, vocês vão encontrar links para essas comunidades. Eu acho muito interessante entrar lá e participar e aproveitar mais informações, compartilhar aí experiências com seus pares de outras organizações, né? Outra informação aqui sobre a estrutura do nosso webinar são perguntas e respostas. Então, vocês podem colocar as suas perguntas no chat ao longo do webinar. Eu vou estar monitorando esse chat e eu vou tentar responder, né, junto com os experts aqui que vão participar do webinar, o máximo de perguntas possíveis durante o webinar. Mas, se tiver ainda perguntas que não forem respondidas até o final do webinar, a gente vai reservar ali um tempo para endereçar essas perguntas, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade de colocar perguntas e comentários e contribuir aqui para o nosso webinar para tornar aqui a experiência mais rica para todo mundo. Tem também, no final do nosso evento, um formulário de feedback que eu peço que vocês preencham. Não demora 2 minutos para preencher, mas é muito importante para a gente estar sempre melhorando o webinar que a gente traz para vocês, tá? Então, o feedback de vocês é muito importante para a gente. E também, quem quiser ter um certificado de participação, pode preencher o formulário e marcar que deseja um certificado de participação, onde você vai entrar com seus dados lá e ainda hoje, ou no máximo amanhã, a gente vai encaminhar o certificado para vocês, ok? Bom, primeiro eu gostaria de convidar aqui os nossos experts que vão fazer o debate sobre o nosso tema para ligar a câmera e participar aqui com a gente. Primeiro, a Lígia Gomes, né? A Lígia é uma consultora muito experiente, mais de 20 anos de experiência, que atua pela União Consultoria, ok? Boa Oi, tarde, Lígia. pessoal. Sejam Boa tarde. bem-vindos. Bem-vindo você também. E também a Heloíse Pontes. A Heloíse é a Product Manager de gestão de risco aqui da Actio, então é a nossa maior especialista no assunto de gestão de risco e com muita experiência interagindo e tendo contato com muitos modelos de gestão de risco em diversas organizações. Boa tarde, Bem-vinda aí, Elo. gente. Obrigada. Vamos lá, estou bastante interessado nesse assunto e acho que a gente vai ter uma conversa muito rica, tá? Certeza. Primeiro, eu queria ouvir a nossa audiência, né? Eu queria perguntar algo para vocês, para a gente começar a calibrar onde é que a gente está com relação a modelos de incentivos, né?
Então, a minha pergunta para vocês é se, na organização de vocês, vocês têm algum modelo de incentivo ligado a resultados, né? Deve ter aparecido um pop-up aqui para vocês na tela, e à medida que vocês forem respondendo, a gente vai ser capaz de acompanhar aqui a resposta. Então, estou vendo que 80% das pessoas que já responderam que sim, que tem um programa de incentivo já implementado, né? Está dinâmico, 75%, 73%, mas está já consolidando um resultado aqui que a maior parte das organizações tem sim um programa de incentivos ligados a resultados. Se não tem, estão implementando, né? 15% aí em planejamento. Esse resultado é bem interessante porque ele está até superior ao que a gente mediu no webinar que a gente fez para os nossos clientes da base de língua inglesa, né? Então, Estados Unidos, Canadá e outros países de língua inglesa, que apenas 60% tinham um programa já implementado. E isso é uma cultura muito forte lá, né? Então, está até me surpreendendo que o Brasil está com um índice superior aos os países aí de língua inglesa, e o resto da América Latina, né, países de língua espanhola, realmente o número foi bem abaixo, não é parte da cultura. Quando a gente olha, né, México, Colômbia, Chile, Argentina, é claro que cada país tem a sua própria cultura, né? O Chile tem uma cultura maior de remuneração variável, México muito menos, né? Então, o Brasil realmente se destacando aqui dentro das Américas como tendo programas de incentivos ligados a resultado. Muito interessante isso. Era o que vocês esperavam, Lígia e Elô? Olha, pela minha experiência, tá? Atuando nessa área há mais de 20 anos, eu vejo que as organizações estão, sim, cada vez mais caminhando nesse modelo, tá? Mas ainda eu vejo isso muito em empresas maiores, muitas vezes, principalmente em empresas de capital aberto, isso é cada vez mais comum. Empresas que mais robustas, eu vejo isso muito comum. Pequenas e médias empresas é um pouco diferente, esse cenário acaba sendo, não sendo tão comum ainda esse modelo, tá? Então, é muito variado, mas principalmente em empresas mais robustas, empresas de capital aberto, empresas maiores, isso é muito comum. Pelo contrário, é o oposto. Nas empresas maiores, a maioria já tem, então quando não tem, as pessoas acham estranho, inclusive, né? Legal. Muito bom. Bom, hoje o nosso tema conecta três elementos que são pilares aí da gestão empresarial, organizacional, né? Estratégia e performance, risco, que no Brasil ainda é um tema relativamente novo, né? Quando a gente olha outros países, existe gestão de riscos estruturado por séculos, literalmente, né? Quando a gente vai lá na Inglaterra, mas no Brasil isso é uma pauta razoavelmente recente, né? E incentivos, né? Que são temas bastante abrangentes e às vezes desconectados, né? Minha visão pessoal é que não deveriam ser, mas isso é o que a gente vê em muitas organizações, né? Então, para disparar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar, Lígia, como é que as organizações estão usando a remuneração variável hoje para direcionar a execução da estratégia? E Uhum, o que são as boas práticas, né? O que tem funcionado? uhum. Bom, primeira coisa, né, é que a organização tem que definir a sua estratégia. Ela tem que definir o que que ela e onde ela quer chegar. Horizontes de 5, 3 anos depende muito da organização,
mas olhando uma visão de longo prazo, o que ela quer, onde que ela quer chegar. Só que isso, se isso não for desdobrado num horizonte de mais curto prazo, que é que normalmente os incentivos são anuais, né, os incentivos de curto prazo, não vai sair do papel. A gente vai ter aquela estratégia muito bonita, mas sem sair do papel. E não vai chegar nunca aquele resultado. Então, a primeira boa prática, que é importante ser feita para a organização, é que essa meta estratégica ela seja desdobrada em metas anuais até minimamente o último nível de gestão da organização. E por que minimamente o último nível de gestão da organização? Porque quando a pessoa, você pensa numa área, num gestor, se ela não se enxerga naquela estratégia, você está muito distante, então você coloca lá a meta estratégica de EBITDA, por exemplo, se ela não se enxerga naquele EBITDA, então você pega um operador de uma mina, um operador de um navio offshore, enfim, ele tem que se enxergar naquilo ali. E aí é importante você pegar aquela meta estratégica maior da organização, no horizonte de 3 a 5 anos, e dobrar em metas anuais estratégicas e até o último nível da camada de gestão. Isso servir de base para o programa de incentivo é realmente o que a gente espera, porque quando a pessoa corre atrás de um resultado e recebe uma remuneração a partir dali, faz com que a organização toda se mova naquele resultado, se mova naquela direção, não fica bateção de cabeça de cada um indo para o lado. Então, o ideal é que seja um programa de desdobramento de metas alinhado a partir da estratégia, tá? E que isso se reverta em alguma coisa para o colaborador, porque aí ele se sente incentivado para correr atrás. Um ponto importante também, Guilherme, que a gente não pode deixar de esquecer, tá? É que você tem nas organizações, principalmente nas organizações maiores, é muito comum você ter 2 tipos de incentivo, de curto prazo e o de longo prazo, principalmente para posições executivas. Porque isso faz com que a organização não fique só naquela visão do curto prazo, e sim também pense no longo prazo, que aí linka um pouco com esse conceito de riscos que a gente está falando, para que não seja um desdobramento de meta de tiro no pé. Ou seja, eu tenho uma estratégia, se eu não fizer bem feito, eu posso estar dando incentivo errado para a minha organização. Então, tem que estar aliada à estratégia, tem que estar desdobrado a partir da estratégia, tem que ser suficiente, ou seja, eu não posso ter as metas, por exemplo, das camadas hierárquicas menores, todo mundo batendo meta e a meta estratégica não bater. Isso não pode acontecer. Então, tem que ter um desdobramento bem feito dos indicadores em si, das metas em si, mais dos objetivos em si, mas principalmente dos valores, para que isso seja suficiente. Porque senão a empresa não bate um resultado maior e todo mundo embaixo batendo palma, recebendo o seu bônus no bolso. Não é isso que se espera. Então, não é algo que você pense assim, poxa, Lígia, isso é tão impossível de ser feito. Não é. Não é impossível de ser feito, pelo contrário. Eu há mais de 20 anos atuo nisso. Só que ele tem que ser muito bem estruturado, com uma liderança muito comprada. E todo mundo, a cultura da organização voltada para os resultados, tá? E voltada para os resultados sustentáveis. A gente sempre fala que não adianta eu pensar no resultado só de amanhã. Como que a minha organização vai estar daqui a 5, 10, 15 anos? Esses resultados eles têm que ser planejados também para a sustentabilidade da organização, para que a minha organização não morra daqui a 3 anos. É muito interessante esse ponto que você trouxe da temporalidade, né, do curto prazo e longo prazo, porque isso daí, ao meu ver, é um dos pontos de desconexão com o risco, né? Exato. Eu quero voltar nesse ponto aqui, mas antes eu queria fazer uma provocação aqui. Em algumas organizações que eu já passei, né, os bônus eram pagos 99% das vezes. 99%, você olhava ano após ano e pela estrutura toda, 99% das pessoas recebiam bônus, né? Uhum. Na minha percepção, isso passou a ser parte da remuneração, Exato. passou a ser esperado, né? Isso. Por que que... Aí eu acho que perde até um pouco da razão de ter um Uhum. programa de remuneração variável, que é esse Exato. alinhamento que você citou, né? Uhum. Que é criar essa pressão para alcançar resultados desafiadores, né? Exato. É. Por que que isso acontece? Bom, é muito comum nas organizações, e aí até mesmo por uma visão de eficiência e custos, tá? Você trabalhar fixos mais baixos e
tentar atrelar o resultado maior ao variável. Isso está sendo cada vez mais comum. Muitas organizações têm buscado esse modelo, tá? De você trabalhar com um fixo mais ou menos, em alguns casos, até abaixo de uma média de mercado, no mercado que ela atua, e mais ter incentivos muito agressivos, tá? Só que o que acontece isso? Quando você vende isso para o colaborador, e aí depende muito da forma como a organização se apresenta para as pessoas, no sentido de falar assim, não, vem trabalhar com a gente que está garantido que vai ter um bônus muito bom. Eu acho que passa um pouco da empresa ser mais transparente com os seus próprios colaboradores, e principalmente pessoas novas, porque às vezes as pessoas abrem mão de onde estão e vão para uma outra organização na busca daquela meta muito agressiva, achando que já está garantido, e não está. E aí o que eu acho é que isso tem que ficar transparente, entendeu? A cultura passa por transparência. Você não pode, de maneira nenhuma, mas o cara é um talento, se ele não tiver o bônus, ele vai embora. Mas o resultado não veio. Como é que está o resultado da organização? A empresa ela tem que ser muito transparente. Eu conheço algumas organizações que tiveram, sim, remuneração variável. Eu conheço 2 organizações que já passaram por essa situação de não pagar bônus no ano. 2 empresas grandes, inclusive, de ramos diferentes. E foi um baque, foi um susto. As pessoas contavam com aquela remuneração, tem remunerações agressivas, inclusive, variáveis, mas, e aí eu me lembro que eu falei bastante sobre isso, que eu falei, gente, eu concordo com o que está sendo falado. E aí eu fui crucificada, né, nas 2 empresas. Mas como assim? As pessoas não estão vendo bônus. Eu falei, mas bônus não é benefício. Remuneração variável não é benefício. Remuneração variável atrelada a resultado é resultado da organização. Você não pode querer que a empresa pague aquela remuneração variável se o resultado não veio. Pensando nisso numa escala, aí vamos pensar. Eu dei esse exemplo, e essas 2 empresas são empresas de capital aberto, eu falei, o investidor não vai ganhar um centavo. Ele não vai ter dividendo. A empresa não vai pagar dividendo para o investidor. Imagina isso, na cabeça do investidor, você ter ele que está lá, que botou o dinheiro dele esperando o retorno, tá? E não tem o retorno, e aquele trabalhador que não fez por onde alcançar o resultado, e aí, gente, sem nenhum julgamento, não estou dizendo que as pessoas ficaram à toa, não. Só que o resultado não veio. Alguma coisa aconteceu que o resultado não veio, através do trabalho que foi feito, né? E aí, como é que fica esse investidor? E a gente sempre tem que lembrar o seguinte, você remunera, tá, o seu bônus em cima de resultado e não em cima de esforço. Tem 2 coisas distintas. Uma coisa é o esforço, outra coisa é o resultado. Você pode se esforçar para caramba, o resultado não vir. Aí você tem que entender o que aconteceu. O que aconteceu? Quais foram as causas, né? E aí que vem a gestão. O que aconteceu? Qual foi a causa raiz que te impediu de chegar naquele resultado? E foco em resultado. Outra coisa também, colocar indicadores de resultado e não indicadores de esforço. Se você colocar no seu desdobramento de metas, metas relacionadas a esforço, as pessoas podem bater a meta, mas o resultado não vai vir. Então, por exemplo, você coloca uma meta da área de RH de treinamento, volume de horas treinadas. Volume de horas treinadas é meio. O que você conseguiu atingir com aquilo ali? Qual foi o resultado que foi revertido? Por isso que, assim, não é simples você discutir isso. A métrica ela tem que ser uma métrica que corresponda à realidade daquela organização, porém que meça resultado e não meio. Senão você está medindo esforço. E essa dissociação, porque não passa a ser uma estrutura dessas de todo mundo receber bônus de um dia para a noite, né? Não. É algo que vai acontecendo aos poucos. Uhum. O que eu percebo é quando tem uma desconexão departamental, silos nas organizações, Isso. onde Cultura. você tem uma área de estratégia e performance, você tem uma outra área de remuneração Uhum. e possivelmente ali dentro de RH, sabe? Uhum. E que essas áreas não Não se se fala. conversam, não É. se falam. Cada um cria o próprio, né, Elô? Cada um cria a própria política ali dentro e cria indicadores não conectados, né? Isso já é muito comum, tá? A gente vê a área de risco sempre sendo tratada à parte, sempre sendo colocada de lado. E quando a gente olha, então, para a remuneração, aí que a gente encontra mais dificuldade ainda em fazer essa Exato. união. Eu acho, Elô, E- tem muito das organizações acharem que
risco não é responsabilidade, por exemplo, outras áreas, não, mas risco não é minha responsabilidade, isso aí está lá no compliance, está lá na área de riscos, né? Se isenta dessa responsabilidade. E sendo que o risco, na própria definição, quando a gente olha para a ISO 31000, é a incerteza de um objetivo. Ele já deveria nascer junto com o objetivo. Exatamente. Ele é um conceito, ele não é uma área, né? Eu acho que tem que quebrar esse paradigma nas organizações. Tinha que ser um modelo único de Exato. gestão, né? Que Isso. contempla os três conceitos aí. Exatamente. A gente está tendo algumas perguntas aqui no chat. Perguntaram se vai ser gravado, está sendo gravado e vai estar disponível lá nas comunidades, tá? Então pode se inscrever na comunidade que você vai ver não só esse webinar, mas ter acesso a todos os outros webinars também, passados, né? E tem uma pergunta aqui. Vocês têm alguma ideia de um percentual saudável de pessoas recebendo um bônus por resultado? Tendo um percentual dos empregados da empresa como um todo, né? O que eu vejo nas organizações, pessoal, esse percentual do pagamento de bônus, ele tem que ser proporcional ao que a própria organização está recebendo. Então, se eu tenho uma meta estratégica, por exemplo, de EBITDA, eu tive o meu EBITDA alcançado, eu bati, qual foi o meu percentual de atingimento do meu EBITDA, que era a minha meta estratégica daquele ano? Ela tem que ser proporcional a isso. O que eu vejo também em muitas organizações, infelizmente, e aí é uma discussão muito grande que a gente vê, áreas fim contra áreas meio, tá? Em muitas organizações, você vê que a maior dificuldade é conseguir com que isso se equilibre, principalmente organizações voltadas mais à indústria, tá? Você tem, por exemplo, áreas de operações, áreas de vendas, né? Então, por exemplo, varejo. Você vai ver a meta da galera que está lá na ponta, no varejo, vendendo contra a meta de uma pessoa de uma área de suporte, tá? Na hora do desdobramento de metas, isso tem que ser pensado. Por isso que eu falo de você, apesar de ser uma área de suporte, uma área meio, ela tem que ter indicadores fim. Se ela é uma área meio, ela existe para suportar uma área fim. Então, ela tem que ter no seu painel de remuneração variável indicadores atrelados àquela área fim. Não adianta o RH, por exemplo, uma área meio bater meta e uma área fim não bater. Alguma coisa aconteceu. Então, é importante ter isso muito claro e equilibrado, porque senão o que acontece é muito comum áreas operacionais ou áreas fim de resultado da organização não baterem. Quando a gente olha para a cadeia de valor, né, que você pensa nos processos da organização de suporte, nos processos que são o core da organização, não tem nada a ver o core não bater e a área meio bater. Né? Aí, complementando aí, Lígia, eu acho que para ter um percentual de pessoas recebendo, né, ou candidatos elegíveis a bônus, cai em dois elementos. Um é cultura da organização. Exato. Então, o quão agressivo a cultura por performance é. E dois, grau de maturidade. Tá? Isso. Então, começar com um sistema extremamente amplo, sendo que a empresa nunca fez isso antes, pode ser arriscado, né? Exato. Porque você não tem maturidade sobre os indicadores, o efeito colateral que esse programa de incentivo pode gerar, né? Então, depende da cultura que você está buscando na organização e do grau de maturidade que a organização tem em gestão por performance, gestão de risco e programas de incentivo. Né? Exatamente, porque assim, a gestão por performance ela deve ocorrer na organização independente do incentivo. E isso eu vejo empresas que, inclusive, quando adotam incentivo de pagamento de remuneração variável, se perderem um pouco nisso, tá? Deixam de pensar no desdobramento de metas como gestão, no sentido de busca de resultados, e faz aquilo só para pagar bônus, ou seja, não é o cachorro balançando o rabo, e sim o rabo balançando o cachorro, e não pode ser assim. Você tem que ter um processo robusto de dobramento de metas, mas eu costumo recomendar, empresas que estão começando, eu costumo recomendar o seguinte, o pagamento do bônus, quanto mais puder ser feito para toda a organização, atrelado ao resultado, melhor, porque senão você não vai ter a base comprada. Porém, os indicadores, parar na última camada de gestão, tá?
Eu não recomendo mais, no passado eu já vi muito isso, de você desdobrar metas, inclusive para metas individuais, para o último nível da organização. Então, aquele estado, eu não recomendo isso. Que você cria muita competição, você não tem um ambiente colaborativo. Então, normalmente eu falo, pessoal, para na última camada de gestão de liderança, não desce mais a partir daí, faz metas de equipe, metas que as pessoas possam trabalhar juntas em prol daquele resultado, né? E isso fazer com que todo mundo corra atrás, é aquela história, né, de todo mundo ir na mesma direção. Isso já me ajuda a emendar aqui na próxima pergunta, que é, quais são os riscos que aparecem quando você cria um programa de remuneração variável desconectado de uma gestão de risco, né? É, então, essa recomendação que você deu é bem nessa linha, né? Porque toda vez que você cria um incentivo, você cria uma pressão para um Uhum, resultado. Só que essa pressão pode gerar distorções, né? Que tipo de distorções vocês já viram, né? uhum. Quais são esses riscos que podem acontecer? Bom, eu já vi indicador melancia, né, o verde por fora, vermelho por dentro, ou seja, as pessoas definirem indicadores e ou inflarem resultados, ou, em muitos casos, colocar um monte de expurgo no indicador para o número parecer lindo, isso eu já vi acontecer. Tem que ter um cuidado muito grande de você não priorizar um resultado em detrimento de outro, tá? Então, por exemplo, você coloca uma meta estratégica de EBITDA, mas se você esquecer o fluxo de caixa, você pode estar dando um tiro no pé, você está pensando no curto prazo e não você está pensando, deixa do lado até mesmo a sobrevivência da organização, que é o fluxo de caixa, né? Senão não tem giro. Então, você tem que fazer com que seja atrelado os seus resultados não podem um em detrimento do outro. Eu não posso priorizar, por exemplo, resultado financeiro em detrimento de resultado de saúde e segurança, né? Quando a gente fala de indústrias voltadas, por exemplo, óleo e gás, mineração, em que você tem atividades que podem ser, que são arriscadas para o profissional, para os seus colaboradores, você não pode de maneira nenhuma colocar algo que seja contraditório. Ah, para eu reduzir custo, por exemplo, eu boto uma meta de redução de custo que eu deixo de comprar EPI para a equipe. Estou exagerando, mas assim, Uhum. é o tipo da coisa que você não pode fazer, né? Então você Sim. não pode fazer uma coisa em detrimento de outra, né, Lu? Exato, você Elô, trouxe muitos riscos operacionais que realmente vão estar impactando diretamente a questão da inflação das métricas, né? O pessoal acabar perdendo até a transparência, não ter mais confiabilidade na governança. E outro ponto e se essa for a cultura da organização, né? Tá acostumado com um ambiente tão agressivo que vai passar por cima de tudo, vai ignorar até os controles que deveriam garantir que aquele risco não viesse a se materializar. Então, acaba sendo até um problema sistêmico, um risco sistêmico para a organização e vai totalmente contra até a disciplina de controles internos, que vem para garantir justamente que esses riscos não venham a acontecer. Uhum. é, risco e retorno andam junto, né? Exato. Pelo conceito do negócio, né? Se você está no negócio, você está buscando algum retorno e está disposto a tolerar ou aceitar algum risco. Então, se você põe uma pressão por retorno, a tendência é que a exposição a risco aumente também, a não ser que você estabeleça controles, né? Uhum. Elô, você tem alguns exemplos que você pode trazer aí na prática de coisas que você já viu no mercado, né? A questão de risco-retorno, acho que. De riscos que aconteceram em função de Uhum. uma pressão por retorno, né? Não, olha, eu vejo muito questão de TI também, tá, gente? A gente, por exemplo, casos no qual a gente tem que liberar um sistema, liberar algum produto, sendo que a gente não faz toda a verificação, toda a parte, por exemplo, dos guardrails, que a gente deveria ter implementado, ou até na própria arquitetura já está olhando para a questão de políticas de dados, questão de LGPD já implementada desde o início. Mas como vem aquela pressão, eu preciso já entregar aquela meta, eu preciso ter um prazo, aí acaba deixando muita coisa de lado e, infelizmente, ocorre o risco de vazamento. Não é nem às vezes por falta de controle, o controle existe, mas ele foi posto de lado, né? Não foi levado em consideração. E até um Legal. outro ponto, às vezes a gente tem o risco, né? O risco ele é inerente ao negócio, tudo bem, né? Faz parte. A questão é a pessoa não reconhecer o risco e não entender, por exemplo, o que é o risco crítico para a gente, o que a gente pode aceitar
ou qual é o risco que é realmente inegociável. Então, essa parte também de definir os critérios, isso mostra muita maturidade. Quando você tem uma empresa que consegue definir exatamente o que é aceitável, ponto financeiro, operacional, de margem, daqueles que não são, isso dá uma qualidade muito maior até quando a gente vai construir os controles, construir até os planos de ação. Então, está É. muito relacionado. Aquele exemplo que a Lígia trouxe no começo, é aceitável perder uma vida? Se Nossa. não, Exato. você já coloca todos os controles necessários. Uhum. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem experiência na área, né, de indústria pesada, e um dos controles é não pode dirigir acima de 30 km por hora, Uhum. eu acho que era milhas por hora, enfim, dentro da planta industrial. Se a pessoa for pega dirigindo a 35 milhas por hora, no caso, ela perdia a, é, a elegibilidade a bônus, tá? Uhum. Então, era um controle estabelecido que, se não cumprido, era ligado direto ao sistema de incentivos, né? Exatamente. E falando nisso, é onde eu costumo ver nas organizações uma forma de você atrelar o incentivo com um gatilho, tá? E esse gatilho pode ter um monte. Eu já vi gatilhos relacionados, por exemplo, esse exemplo que eu dei de EBITDA e fluxo de caixa, eu já vi. Ou seja, você tem lá o EBITDA, mas se você não bater o fluxo de caixa, não adianta, não vai receber, que é ligado ao risco financeiro. Eu já vi, e é muito comum em indústrias mais de indústria pesada, né? Ligada a indicadores de saúde, segurança e meio ambiente. Então, se você tiver uma fatalidade, ninguém ganha. Se você tiver uma poluição ao meio ambiente, no caso, por exemplo, na indústria de óleo e gás, derramamento de óleo no mar, isso é muito crítico, né? Então, se você tiver isso, existe lá um momento, um gatilho que fala, esquece, não ganhou bônus. Ah, mas eu sou da área de marketing, eu não estou lá operando. A empresa é uma só, né? Então, existe uma discussão muito grande sobre isso nas empresas por onde eu passei. Ah, poxa, mas não sou eu que estou lá operando, né? Não sou eu que estou lá me expondo, mas faz parte da organização. As pessoas têm uma postura que eu acho muito ruim, isso tem a ver com a cultura da organização, de transferir para o outro uma responsabilidade que também é sua. Se você está na organização, está fazendo parte daquela organização, tudo o que acontece naquela organização, você é corresponsável. Você pode não ser responsável direto, mas você tem uma participação. E aí cabe a cada colaborador dentro da organização perguntar: como é que eu posso contribuir para isso? Qual é a minha parte? Como é que eu posso fazer parte disso e contribuir? E aí vem a questão do que você falou, né, Guilherme? Quando é uma empresa de silos, onde cada um, eu sou do RH no óleo, eu sou da operação, eu sou. Isso acaba com a organização. Visão sistêmica é tudo, gente. Se você não consegue se enxergar no todo da sua organização, tem um problema muito sério. E aí é muito maior do que só o incentivo ou o desdobramento de metas, né? Então, as pessoas têm que entender que, quando eu falo da organização, eu falo de um resultado só. E aí, se eu tenho uma fatalidade, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu mudo essa cultura? É você estar andando na organização, você vê alguma coisa e fingir que não viu, porque eu não sou daquela área? Não, você vai falar, olha, tem aqui uma possibilidade de um risco, tem aqui um incidente que pode ser registrado, o que você pode fazer? Isso é muito de cultura. E gestão de riscos é cultura. Se você fecha os olhos para uma situação, tá? Ou porque você fala, isso não tem nada a ver comigo, não quero me meter, ou porque não é minha responsabilidade, ou então, não tem problema, isso não vai acontecer, você está assumindo uma posição. E aí, quando aquilo acontece, não pode dizer depois, não, mas eu não sabia, né? A gente está tendo um monte de perguntas interessantes aqui. Eu queria tentar puxar pelo menos umas duas aqui antes da gente seguir para outro tema, né? Dentro aqui da nossa conversa. Eu vou tentar pegar uma aqui da Gisele. É possível incluir projetos estratégicos na remuneração variável? Totalmente. Eu considero também, é possível, Sim, não é o ideal, porque projeto, por natureza, é meio, né? isso. Mas muitas tem vezes resultado. você não tem como medir o resultado ainda, porque é Uhum, algo que não uhum. existe ainda, né? Então você vai Exato. medir o meio
Mas a tendência é que no ano seguinte você Uhum. vai substituir aquele projeto, ano, ou sei lá, quando o Isso. projeto terminar, né? Substituir aquele projeto por um Uhum. indicador de resultado Isso. que aquele projeto visava, né? Exatamente. O que eu vejo nas organizações é o seguinte: se você tem projetos plurianuais, tá? Naquele ano que aquele projeto não está gerando resultado, e isso, pessoal, a gente começa a falar de projetos grandes, tá? Que não usam, por exemplo, metodologia ágil. Se você usa metodologia ágil, é possível medir. Você mede o MVP, tá? E aí você começa a medir os resultados e o incremento dele. Então, por exemplo, nas áreas de TI, isso já não é um problema. Você já começa a ter resultados ao longo do ano, tá? Mas quando você Legal. fala, por exemplo, de uma indústria mais robusta, uma construção, né, que você vai ter o projeto durando mais de um ano, normalmente você tem métricas atreladas a meio, que é prazo, você mede o tempo do Sim. projeto, se ele está escopo, orçamento, isso você pode medir. Mas não pode deixar de medir o resultado quando ele vier. Então, tem o resultado algum, ou ao longo do projeto, pessoal, tem entregas intermediárias. Entendeu? Você tem algumas entregas significativas. O crítico para você fazer nesse sentido é quais são essas entregas que são, por exemplo, o que está no seu caminho crítico? Se essa entrega não acontecer, eu vou ferrar todo o meu projeto lá na frente. Identifica essas entregas intermediárias que impactam o final do seu projeto, o final do seu resultado. Isso é possível de ser feito. Se você tem muito claro, definido o que está nas suas interdependências e aquilo que impacta o seu resultado final, essas entregas você pode mensurar. E quando chega ao final, é medir retorno. E aí é medir entrega do projeto, é resultado do projeto e depois de um tempo, qual foi o benefício que eu tive com esse projeto? Qual foi o meu retorno? Perfeito. Eu atingi, porque, infelizmente, eu vejo, Guilherme e Elo, em muitas organizações, você ter projetos que você não diz qual é o resultado que você quer claramente, ou que você não tem o retorno esperado. E se eu estou investindo em alguma coisa, se eu estou fazendo alguma coisa, tempo, dinheiro que seja, recursos, eu tenho que ter um retorno. A E aí ele se desconexão do projeto com o exatamente com o objetivo, né? objetivo. Você tem que saber o que você quer, você não está fazendo só por fazer, né? É. Elô, eu queria te puxar aqui em várias perguntas, aqui, eu vou escolher uma, né? Citar exemplos de guardrails que evitaram perdas sem travar o crescimento. Então, você citou aí colocar, né, esses guardrails como forma de estabelecer controle sobre riscos, né? Uhum. Isso necessariamente impacta crescimento? Se vai impactar, olha, o guardrail, ele vem não para a gente trazer complexidade para o processo. Muito pelo contrário, né? Ele vai trazer uma simplicidade porque com o gatilho, com essas condicionantes, fica mais claro o objetivo. Será que eu posso fazer isso a qualquer custo? Ou eu vou rever, vou fazer da maneira correta, vou seguir o processo, vou trazer governança, vou trazer evidência, aí sim eu vou conseguir trazer aquele objetivo, aquele resultado. Então, acho que um guardrail específico é difícil a gente trazer, porque varia muito conforme o processo, mas trazendo essa mentalidade de que ele vai ajudar no processo, ele vai deixar mais simples, eu acho que já ajuda até na descoberta, porque você tem que conversar com a área, entender, tá, o que que a gente pode fazer para evitar a materialização daquele risco? E sim, gente, a área sabe. Tá? Eles são donos do processo, estão vivendo aquilo há anos, têm experiência, então eles com certeza já saberiam responder essa resposta, né? Teriam essa resposta. Então, esses guardrails são limites, né? Uhum. A minha abordagem aqui, contribuição, seria: olha, sem guardrails é possível que você tenha até mais lucro, mais crescimento, mas não é um lucro e crescimento que você deseja, Uhum. porque você está começando a assumir riscos indesejáveis na Isso. busca dessa performance. E até, gente, como a Lídia trouxe, tem a meta, a gente tem que ver que é a meta da organização. E é o mesmo paralelo que a gente faz para o risco. O risco não é da área, o risco não é do processo, o risco é da empresa, é da organização como um todo. Uhum. Então, Legal. Elô, continuando aqui, eu queria te perguntar, mais voltada aqui a risco mesmo, né? Por que que gestão de risco corporativo raramente é incorporado no desenho dos incentivos, mesmo em organizações maduras, né? Essa é uma experiência que eu tenho, mas, bom, eu estou falando a partir da minha experiência, né?
eu raramente vejo risco incorporado na arquitetura de incentivos. Por que que isso acontece, na sua percepção? Olha, a gente ainda pode ir além, porque às vezes é tratado também como fora, né, da arquitetura, da governança da organização. Então, às vezes vem até com uma dor além. Então, você tratar o risco como uma área à parte, trazer como um silo, já é um grande problema, porque você não vai ter uma mesa única para que todo mundo converse, todo mundo tome uma decisão. Então, tratar ele como um processo paralelo já é um grande problema. Então, já vem da cultura, vem da maturidade. E como a gente conversou também, mesmo que tenha maturidade, é bom definir os critérios, né? O que que é que é o risco para a empresa? Qual é o apetite que ela tem? Qual é a tolerância? Então, a empresa às vezes tem até um mapa de risco, né? Tem uma matriz, mas deixa de lado os critérios, né? Porque ela vai realmente trazer aquilo como uma regra, até regra de elegibilidade, que estava conversando. E qual que pode ser a consequência? A gente acaba colocando risco como algo em detrimento do incentivo. Eu vou deixar de ter incentivo. Ai, nossa, eu tenho que fazer do jeito certo. É muito complexo, não vai dar certo, acabar uma área indo contra a outra, certo? E Legal. até o medo de deixar, como a gente comentou, deixar o incentivo um projeto, né, um modelo muito complexo, sendo que é justamente o contrário. Eu Então, vejo, Elô, contribuindo Fala. até para essa visão, né? As organizações têm que parar de pensar, tá, em incentivo de dobramento de metas como uma área contra a outra. Isso que você falou é muito forte. Não é eu ganho, você perde, eu ganho, é todo mundo ganha, né? Então, quando você tem, e aí passa por cultura. Se você tem uma empresa de silos, isso é muito forte. Isso passa por risco, porque o risco pode não estar no seu processo, mas o que você faz impacta o risco do outro processo. Como é que Interdependência. está? Exato, como é que está a visão sistêmica? As pessoas entendem. E, infelizmente, eu vejo em muitas organizações as pessoas não saberem onde o seu processo impacta o do outro. Gente, é comum, tá? Isso é muito comum, infelizmente. Você tem que entender qual é o seu processo, como é que ele impacta o processo do outro, como é que vocês vão contribuir para o melhor da organização, né? Não é, e isso é cultura, totalmente cultura. Legal. A gente está tendo muita pergunta aqui. Eu acho que a gente podia ter marcado, era 2 horas de webinar, mas é, antes da gente partir para a próxima pergunta, eu queria trazer uma nova enquete aqui, perguntando para vocês, né, para os participantes, se a sua organização considera riscos ligados ao programa de incentivos, né? Então, a gente viu que 78%, se não me engano, das organizações têm um programa de incentivo ligado a resultados, né? Agora, a pergunta é se esses programas de incentivos também consideram riscos, né? Deve aparecer aí na tela de vocês um pop-up para que vocês possam responder. Tô ficando assustada com o resultado, gente. Vou sentar aqui. Aí. A minha tela não está atualizando. Ah, Sim. apareceu agora. 80% não considera. Está entrando votos ainda, né? 62 contra 37. Mas apareceram agora alguns que sim, de forma estruturada. Isso está até me surpreendendo, tá? Tantas pessoas, organizações que têm sim um sistema de incentivo ligado à gestão de risco, né? A minha expectativa era algo próximo de zero, né? Mas ainda assim, a grande parte aqui não considera risco no seu programa de incentivos, né? 48%, 36% parcialmente e sim de forma estruturada. Eu tenho curiosidade para conhecer esses programas de incentivo que consideram risco,
tá? Se alguém dessas pessoas tiverem aqui disponibilidade para colocar no chat de forma resumida, né? Como é que funciona essa conexão de risco com o programa de incentivo, eu acho que vai agregar para todos nós aqui. Se quiser colocar lá na comunidade, lá tem mais espaço, né? Para a gente tocar essa discussão. Guilherme, Oi. um ponto que eu vejo, tá? E aí, muito em função da maturidade da organização. Se a organização ela tem cultura de riscos, de gestão de riscos já enraizada, a discussão de riscos ela vai surgir naturalmente durante a própria discussão do desdobramento dos resultados. Na hora que você definir a meta, aquele indicador, aquela meta, ela já vai vir incorporada. Quando a empresa tem uma cultura de entender os seus processos, entender como um impacta o outro e entender de uma forma mais holística isso tudo, a própria discussão do desdobramento de metas vai trazer isso e vai trazer o risco, a gestão do risco inerente ao indicador e à meta que está sendo proposta. Mas isso requer muita cultura e maturidade, né? Mas faz todo sentido, né? Uhum. A gente está com 10 minutos aqui para o nosso horário. Eu tinha mais perguntas aqui, especialmente para a Elô aqui, como as organizações podem ligar, né, o sistema de incentivo à criação de valor, mas sem estimular a tomada de risco indesejável. Mas eu queria conectar, então, essa pergunta já ao próximo passo aqui do nosso webinar, Elô. Se você puder endereçar essa pergunta, mas mostrar na prática, por exemplo, usando o software, né, como é que estratégia pode conectar com risco, performance, um programa de incentivos e como é que essas coisas podem se comunicar sistematicamente, né? A partir do modelo de gestão e não por aplicativos ou softwares isolados. E aí, na volta, a gente vai tentar endereçar aqui o máximo de perguntas que a gente conseguir. Quem puder ficar um pouco mais de tempo, eu acho que a gente pode até passar um pouco aqui do horário respondendo as perguntas, tá? Elô, repassa para a gente aí como é que a gente pode conectar esses elementos, né? Vamos. Primeiramente, é importante que a gente tenha um sistema que seja unificado, né? Que ofereça essa unificação entre a gestão. A gente está olhando para a gestão estratégica, a gestão de risco, para a bonificação. Então, estou compartilhando aqui minha tela para mostrar o nosso sistema, tá? A Actio, no qual a gente vai ter justamente a união da estrutura desde o começo, desde o momento que a gente faz o mapeamento, a gente faz a construção do mapa estratégico da organização, o desdobramento das metas e como é que ele conversa com a bonificação. Estão vendo a tela, né, gente? Vamos lá. Vamos sim. Então, queria começar, então, a partir do mapa estratégico. Aqui é interessante, tá, gente, que o sistema ele é multimetodológico. Então, eu estou partindo aqui, por exemplo, de um BSC, um Balanced Scorecard, no qual a gente tem todos os objetivos de acordo com as perspectivas que a organização prioriza. Nesse caso aqui, a gente pode também trabalhar até com outras metodologias, tá? O BSC segue sendo um dos mais utilizados que a gente vê no mercado, mas a gente também pode trazer, por exemplo, o GPD, Gerenciamento pelas Diretrizes, a gente poderia estar olhando relacionamento de processos e até os OKRs. E essas metodologias, gente, principalmente quando a gente fala, por exemplo, um BSC e um OKR, a gente não precisa escolher entre uma e outra. A gente pode trabalhar com ambas juntas. Até porque eu posso ter o modelo consolidado, olhando para o BSC, para a organização como um todo, e eu tenho um time ágil, eu tenho um time de TI que trabalha com o OKR. E como é que eles fazem? Como é que a gente faz para ter certeza que está todo mundo caminhando na mesma direção? Então, aqui a gente consegue agregar todas essas metodologias, todos esses objetivos. Então, ó, olhando aqui para esse mapa, gente, que já a gente percebe o que está acontecendo? Se a gente está alcançando ou não os objetivos que a gente se propôs. Se para cada um deles a gente está entregando, a gente está batendo a meta ou a gente não está? A gente está distante do que foi acordado.
tanto no período quanto até olhando para a visão do acumulado. A gente pode entregar esse mês, mas quando a gente olha no todo, né, a gente vê a bonificação, a remuneração que a gente vai receber no final, será que a gente vai conseguir alcançar? O acumulado vai permitir? Então, aqui a gente tem essa visão e, além disso, a gente precisa entender, tá, o que é o objetivo? A gente consegue alcançar ele a partir de 2 indicadores. Então, ó, mostrar essa telinha aqui para vocês, no qual a gente vai entender esses desdobramentos de metas. Partir de um objetivo, e aqui eu já vou entender quais são os indicadores que vão levar a esse objetivo, garantir que a gente alcance. Nesse caso aqui, eu tenho não somente os indicadores, mas o que está atrelado ao objetivo que a gente comentou? Justamente o risco. Então, a gente pode também entender como é que é a matriz da organização. Será que a gente está respeitando os limites para a gente alcançar aquele objetivo, como a gente comentou? É até um ponto, né, que a Lídia trouxe para a gente. Eu posso ter também um projeto, fazer esse acompanhamento? Sim, a gente faz aqui. Nesse caso, também toda a gestão de portfólios, programas e projetos, a gente consegue ver como é que está, como vai essa evolução, também os riscos relacionados a esse projeto, e olhando um pouquinho aqui para a meta também, tá, gente? O desdobramento. Então, o que compõe, por exemplo, a margem EBITDA, o determinado indicador? A gente consegue desdobrar desde a ponta, desde o topo, no caso, até a meta mais operacional. A gente consegue entender, por exemplo, o que é esse lucro operacional. Então, ele pode ser um consolidado de lucros de filiais de determinadas fábricas, produtos. Então, ele traz essa consolidação e ainda permite que, quando a gente encontra um desvio, tá, o que a gente vai fazer sobre ele? Se a gente não fizer nada em cima dessa meta não alcançada, o que vai acontecer no próximo mês? Provavelmente ela vai se repetir. Então, ó, aqui a gente também precisa fazer esse tratamento, né? Fazer essa solução de problemas, trazer quais foram os fatos que levaram a esse desvio, levantar as causas e também trazer os planos de ação para que a gente garanta que eles não voltem a ocorrer. Beleza? Não é gestão pela sorte e nem justificativa, né, Lu? Não é PDCJ, é Nossa, PDCA. é o PDCA. Perfeito, perfeito. E quando a gente tem esses indicadores, a gente sabe exatamente quem são os responsáveis, as áreas, a gente consegue trazer também quais são as metas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o card de metas, no qual a gente constrói de acordo com a função, de acordo com a meta da área, e a gente traz para cada um desses cards o que compõe. Um exemplo aqui, tá, gente? Eu tenho uma meta, tá? No meu card de metas, eu tenho 2 cestas. Eu tenho cestas que possuem indicadores globais, como a gente viu a partir do desdobramento, no qual eu tenho o EBITDA, CAPEX, OPEX, mas eu também tenho metas colaborativas, posso ter metas diárias, entregas, né? Posso ter aqui um índice de maturidade de inovação, taxa de retenção de novos clientes. E como é que está sendo a minha entrega ao longo do ano? Consigo ver o acumulado, até porque, ó, nesse caso, eu estou olhando para trás, 2025, mas imagina que a gente está aqui em outubro. Será que eu vou receber minha bonificação no final do ano? Será que eu estou respeitando os gatilhos, as condicionantes também, para que a gente consiga liberar essa bonificação? Então, a gente consegue ter esse tempo de resposta do colaborador, para ele consiga ter esse acompanhamento ao longo do ano, não descubra só no final do ano que ele não vai receber porque não bateu determinada meta, ele tem esse tempo de resposta e também vai saber, olha, eu preciso respeitar, né, nos casos que a gente estava comentando, quais são os guardrails relevantes para a minha organização? Será que eu posso bater essa meta a qualquer custo? Será que eu vou receber se eu fizer passando por cima dos controles que foram relacionados, que eu tenho sobre a minha responsabilidade da organização? Então, aqui fica clara essa resposta. E, além disso, é importante também que a gente veja que as metas, gente, podem ser compartilhadas. No caso aqui, ó, só um exemplo, eu tenho metas globais que eu compartilho também com outros colaboradores. Então, pega naquilo também, né, Lídia? Não são metas individuais, a gente não quer que seja um contra o outro. Exato. Você compartilha com os outros colaboradores junto com você naquele resultado. E todo mundo tem visibilidade, eu acho que isso é o mais importante, né? O resultado está ali, não tem como você. Claro, manipular, a gente sabe, vai do caráter de cada um, a ética, mas está claro o resultado, né? Então, para fazer a gestão é muito melhor, fica muito transparente. Eu brinco dizendo que, assim,
a gestão, pessoal, os processos de gestão também têm o seu lado transacional. E uma ferramenta como essa te suporta nisso, né? Eu poderia estar fazendo isso tudo no Excel? Poderia. Um trabalho muito maior, dados que não se conectam, perda de informação. Então, assim, eu falo que uma ferramenta robusta para te apoiar na gestão é o que te garante você pensar em outras coisas para a sua organização buscando resultados. Então, você tem uma ferramenta que te apoie nisso, né? Trazendo transparência, segurança. Isso ficar arquivado, por exemplo, quando a gente falou ali do FCA, né? Isso vira um banco de conhecimento, gente. Assim, isso fica. Se acontecer em alguma outra área um problema semelhante, você resgata isso, né? Então, isso fica arquivado dentro da organização, o conhecimento é da organização. Legal. Pessoal, muito rica aqui a conversa, né? É, eu tô, assim, agora tá dando a nossa hora e muita gente já vai acabar, tem outro compromisso em seguida, saindo. Eu queria só pedir, antes de saírem, quem puder preencher aqui o feedback, o relatório o formulário de feedback, nos ajuda bastante. E quem quiser, né, o certificado, também é necessário preencher o feedback para a gente coletar seus dados e enviar o certificado. Eu queria abordar algumas das perguntas aqui. Obviamente, nosso tempo está estourado, quem precisar sair, fique à vontade, né? Mas queria endereçar algumas dessas perguntas. Elo, a parte do software aqui fechou? Tem algum Sim. outro? Fechou, né? Uhum. Legal. Então, assim, ela mostrou aqui os gatilhos, né? Os riscos ligados à performance, desdobramento de metas e os gatilhos como possível forma de atrelar ali incentivos com riscos também, né? Tem muitas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir abordar todas, tá? Começando pela última aqui, o Homero, né? Falou que tem muita dificuldade em definir objetivos orientados a resultados para áreas como auditoria, compliance, né? Gostaria de trocar experiências. Tenho duas sugestões para você. Entre em contato aqui com a Lígia, tá? Lígia, se tiver tudo bem, compartilhar aqui o Claro. seu contato no chat para as pessoas poderem te acessar diretamente. Tá bom. E dois, coloca essa pergunta lá na nossa comunidade e que a gente vai coletivamente ajudar a responder, né? Uma sugestão que eu dou é sempre pensar qual o resultado do seu processo. O que você tem que entregar? Começa por aí. Ok. Legal. A gente tem dois comentários aqui que surgiram depois da enquete, né? Da última enquete, se tem risco atrelado ao programa de incentivos. Um do Alcides, né? Trabalho em empresa de grande porte, é relacionado. Tem metas de custo de não qualidade, é um exemplo. Então, eles criam indicadores que, de alguma forma, tentam mitigar algum risco, né? Exato. Como não qualidade da produção, né? Isso. São indicadores mais clássicos, né? E assim, nas áreas de indústria, é mais comum você ver isso, porque historicamente quem começou a pensar nisso, pensar a qualidade surgiu a partir daí, né? O conceito da qualidade total, né? Então, Legal. O Aldo também contribuiu aqui com um comentário, né? Nosso programa de participação é dividido em duas partes: metas individuais e metas de resultados, fim da empresa. Volume de vendas e margem, isso para todos, né? Então, isso é um modelo bem comum da gente ver, né? Ter uma parte, e muitas organizações estabelecem, né? 40% metas globais, 20% da diretoria e o resto individual, por exemplo. exato. E algumas Essas empresas até ponderações, né? variam também, por exemplo, o CEO só tem a meta da organização. Aí quando você vai para o primeiro nível abaixo do CEO, começa a ter um percentual maior da empresa e menor dele individual. Então, assim, varia, mas é comum você também ter, à medida que hierarquicamente a organização vai subindo, a participação do percentual da empresa ser maior.
Eu tenho discussões a respeito disso, porque eu acho que todo mundo tem que estar junto, tá? Mas é comum você ter uma porção global, como a gente chama, né, da organização, e uma porção individual. Tem até uma outra pergunta ligada a isso, tá? É, mas vamos chegar lá. Apesar de os riscos serem da organização como um todo, qual é a importância de os riscos terem responsáveis claros para a gestão do tema, Elô? É um ponto importante porque, apesar, né, do risco ser da organização, ele precisa sim de um dono, precisa de uma pessoa que vai responder. Senão vai cair naquela situação, olha, o risco existe, mas quem é que está implementando os controles? Quem é que está fazendo Comigo não tá, né? acompanhamento? Evitar o comigo não tá. Exato, Deixa que eu deixo, exato. que o pessoal fala. Uhum. É, pendurar o sino no gato, né? Tem que ter Esse responsável, tem que ter a governança, então não pode ficar sem. ok. Tem uma pergunta bem abrangente aqui do João Vitor. Quais ações podemos fazer para melhorar o aculturamento dentro da empresa sobre gestão de risco? Tem diversas estratégias, eu já vi muitos clientes trabalhando com programas. Teve um recente que eu achei muito interessante de um cliente que a gente tem, no qual ele tem embaixadores de risco. Eu acho que foi uma das iniciativas mais fortes que eu já vi, que é para que haja um engajamento das áreas com a gestão de risco. Não seria que as áreas virem especialistas em gestão de risco, mas que elas tenham conhecimento e saibam o que fazer. Por exemplo, houve uma materialização. Eu já sei exatamente quem buscar, o procedimento que eu preciso seguir. Então, precisa ter esse apoio das áreas, elas precisam estar juntas com a gestão, com a área de risco, né? Legal. Eu também já vivenciei isso. Numa organização onde eu trabalhei, tinha os embaixadores. Dá muito certo. É muito bom. E reforçando aí, é persistência de propósito, tá? Não pode ser picos de motivação e É. depois vales de esquecimento, né? É estabelecer isso como uma regra da empresa e uma política formal da empresa que tem que ser seguida, criar treinamentos, conscientização, né? E manter o ritmo, manter o bumbo tocando, né? Porque demora para formar uma cultura, né? Então, se você acha que é um projeto, você tem um projeto de gestão de risco, não vai Morre. funcionar, tá? Vai O morrer. projeto tem início, meio e fim, né? É Exatamente. o ponto que eu falo, cultura, qualquer cultura, seja cultura de gestão de risco, cultura de gestão como um todo, cultura de mindset digital, que também está muito em voga nas organizações. Cultura, gente, é repetição de hábitos, de coisas boas, né? Não pode ser repetição de vícios, mas é através de cultura, é repetição. Você tem que falar, falar. Ah, mas coisa chata, várias vezes. É isso mesmo, porque se tá chato, as pessoas não estão entendendo, né? Então tem que ter mais transparência e clareza. Mas é insistir, insistir que depois vira cultural, tá no sangue, depois passa a estar no sangue. Mas tem que ter um tempo para ter essa maturidade. Mais uma pergunta interessante aqui, ligada àquele ponto que você tinha falado, Lígia. Uma discussão que surge sempre sobre a forma de distribuição. Uhum, Pagar linear, mesmo valor a todos, ou proporcional ao salário de cada um. uhum, Liderança recebe valor maior? uhum, Escala de valores conforme cargo? Qual a prática considerada mais estratégica? uhum. A gente tem que pensar, pessoal, que uma pessoa que está numa posição de liderança, vamos pensar no CEO. Eu brinco dizendo que o CEO é a cadeira mais solitária que existe no mundo, porque a responsabilidade que essa pessoa tem é muito maior. Então, normalmente, os programas de incentivo estarem atrelados a ter um pagamento maior de número de salários de uma pessoa com uma posição de hierárquica maior, tem a ver com a responsabilidade que ela tem, tá? Quando a gente pensa em posições executivas de alta liderança, pessoal, essas pessoas respondem tudo na organização, inclusive criminalmente se acontecer alguma coisa grave, tá? Então a gente não pode esquecer isso. Então, naturalmente, o risco retorno, como a gente falou, essa pessoa está exposta
a questões muito maiores. Então, ela ser remunerada mais em termos de quantidade de bonificação em função disso faz total sentido, tá? O que eu mais vejo na organização é ser em cima do atingimento do percentual do painel de metas e isso cai em cima de um target, que normalmente está relacionado à faixa, tá? Então, são 3 salários para supervisor, 2 salários para staff, e aí você coloca isso ou de acordo com a posição ou até mesmo com a faixa salarial. Tem empresas que variam bastante, eu já vi 2 modelos. Mas sim, é mais comum. E aí pensar o seguinte: esse CEO, por exemplo, o painel de metas dele vai ser o painel da empresa. Lembra que a gente falou que às vezes a meta individual você bate, mas a empresa não está lá? Tipo, a empresa bateu 80% e você bateu 120%, né? Então, isso pode acontecer também. Então, a gente tem que pensar que tem que ser de acordo com o grau de responsabilidade que essa pessoa tem na organização. Além dessa perspectiva do grau de responsabilidade e do impacto que essa pessoa tem sobre os resultados finais da organização, Uhum, tem uma outra visão que eu acho interessante ter aqui, que é a ideia de bônus é que seja um programa de incentivo, exato. né? Tem que fazer a pessoa mudar comportamento, né? Quando você coloca um programa de remuneração que é linear para todo mundo, do operador ao CEO, Uhum, aquele valor ou vai ser muito pequeno para você mudar o comportamento do CEO, uhum, ou vai ser enorme e ser muito maior do que a própria remuneração fixa do operador, né? uhum. Então, calibrar o quanto que realmente aquela pessoa muda o comportamento e se alinha às estratégias, o valor vai mudar conforme a remuneração da própria pessoa, né? Exato. Então, eu acho que isso é um ponto a considerar também. Muito bom. Temos aqui diversas outras perguntas, eu vou tentar puxar algumas, né? Esse aqui eu perguntei já. Aqui na empresa que faço parte, temos o PLR e Hum, fazemos divulgações mensais de como está o resultado. perfeito. Vocês consideram o PLR como um bom método de remuneração variável? Vamos lá. Só para a gente lembrar em termos de conceito legal, tá? PLR, ele é uma discussão que, inclusive, vai para sindicato, tá, pessoal? Ela é diferente de bônus. PLR, na nossa legislação, ela é participação de lucros e resultados. Então, existe uma legislação específica para a PLR, que normalmente é discutida pela área sindical da organização. Por quê? Porque ela tem, inclusive, uma incidência de imposto diferente, tá? Na PLR, não é incidência normal de salário, é diferente. Você tem um abatimento, o valor é completamente diferente, você tem um abatimento maior, as faixas são diferentes de imposto. Então, quando a gente fala de PLR, essa é uma discussão que a área de remuneração lidera, junto com a sua área sindical dentro da organização, porque isso vai para uma discussão maior, inclusive, em sindicato, tá? Bônus é deliberação da empresa. A empresa pode ou não pagar bônus. Então, a diferença está muito relacionada a isso. E aí eu não sou advogada, porque os advogados trabalhistas falam bastante sobre isso, dessa diferença, porque o bônus, a empresa é uma liberdade da empresa, ela pode pagar ou pode não pagar. E aí, quando ela paga, inclusive, o próprio imposto dela é um imposto normal, como se de salário que as pessoas têm quando são CLT. Então, o cuidado é isso. A diferença do conceito PLR bônus tem a ver com discussões jurídicas, trabalhistas e de tributário também, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas o que rege, né, a meta que está sendo considerada ali, o programa de desdobramento de metas, ele tanto serve para a PLR como serve para bônus, tá? Tanto faz. Porque é aquilo que eu falei, a gestão ao desdobramento de metas e você pode ter na sua organização um programa de incentivos atrelados a elas, tá? Isso. Minha experiência pessoal é que o PLR, como ele entra numa negociação com o Isso, sindicato, exato. mu- corta as asas do propósito do alinhamento, sabe? Uhum. Vou Porque dar o um sindicato exemplo. tende a ter muito poder ali em definir a própria
aprovação da regra, né? Vai depender muito do que a gente está falando, qual é o ramo da organização. Mas, por exemplo, PLR, você não pode ter, e eu sei disso em mineração e óleo e gás, por exemplo, quando você tem uma empresa que é regida pela PLR e tem uma discussão com o sindicato, não pode ter meta individual relacionada à saúde e segurança, por exemplo. Você não pode ter naquela porção, na porção da empresa pode, mas na porção do individual, da gestão ou da área, você não pode, por exemplo, ter o TRI, que é um indicador super clássico de saúde e segurança, como meta. Isso não é possível, porque isso os sindicatos falam, não, eu não vou, porque é aquilo que eu falei, qual é a sua tolerância, né? Você vai aceitar um acidente e tal. Tem lógica esse conceito, tá? Mas só para vocês terem uma noção de que existe uma negociação e uma discussão jurídica sindical por trás, né? Então isso tem que ser considerado. Legal. Ainda temos mais perguntas aqui, mas eu vou me limitar a mais uma só, da Nayana. O que pensam do pagamento por produtividade versus o bônus de resultado? Vamos lá. Você pode sim desdobrar uma meta estratégica até a última camada de gestão e chegar em indicadores de produtividade, desde que seja resultado, desde que não seja indicador meio. É possível, tá? Então, você pode desdobrar, por exemplo, em indicadores de volume de produção por empregado. Isso é possível, tá? Continua sendo um indicador de resultado, não é... Gente, indicador de resultado não é só indicador financeiro, não, tá? Indicador de resultado é aquilo que você mede o fim. O conceito de fins e meios é onde você desce a sua lupa, né? Lembra? Item de verificação, item de controle. Então, na verdade, você pode sim atrelar a produtividade, por exemplo, eu quero ter uma meta de um supervisor de uma planta operacional relacionada à produtividade. Faz total sentido, porque o supervisor que ainda está quando a gente fala, né, do papel e responsabilidade da gestão, o supervisor está na camada operacional. Ele é responsável pela produtividade da equipe dele. Então faz total sentido ele ter uma meta de produtividade, tá? Porque aí é o resultado dele sendo mensurado, desde que aquilo contribua, por exemplo, para a receita, para o EBITDA. Então você consegue fazer. O importante, pessoal, é você montar essa árvore de resultados olhando a sua organização por processo e por estrutura. Essa é a brincadeira, isso é muito rico, eu adoro falar disso porque é muito legal. Você começa a distribuir as suas metas de acordo com a contribuição de cada um para o resultado maior. E aí, ele melhorando a produtividade da equipe dele, com certeza ele vai melhorar um indicador de custo, ou de despesa, ou de volume, ele vai contribuir para uma meta maior da organização. Então, faz todo sentido. Se você está falando de uma posição de supervisão, por exemplo, faz total sentido, desde que seja resultado, não pode ser um indicador de produtividade meio. E aí que vem a brincadeira. Depois disso, Lígia, eu paro aí? Não. Desdobra isso nos seus processos. Coloca isso, e aí não é para incentivo, não é para meta, para bônus, mas você começa a fazer a sua gestão da rotina e você começa a controlar aqueles indicadores como os seus novos patamares, né? Claro, atingiu a meta, vira rotina, mas você pode controlar, sim, a gestão dos seus processos em cima daquela meta. E aí tem empresas que depois começam a desdobrar em OKR, enfim, mas isso é muito rico, você não pode ter a surpresa, né? E saber, pô, eu estou com essa meta aqui em cima, mas aqui embaixo eu não estou sabendo o que está acontecendo. Não, pessoal, desdobra. Só não usa para bônus, né? Mas faz a gestão e o controle dos seus processos. Legal. Pessoal, foi muito rico. Tinha mais assunto para a gente continuar, né? Inclusive mais perguntas aqui, mas eu já extrapolei aqui o limite do nosso horário em 17 minutos já. Lígia, muito obrigado pela sua Imagina, obrigada a vocês. experiência aí, compartilhamento da sua experiência. E Elô também, muito obrigado aqui pela participação e participação de todos vocês. Quem quiser compartilhar o LinkedIn aqui no chat, fique à vontade. E, de Coloquei novo, meu contato também, meu e-mail, meu celular e meu LinkedIn. Fiquem à vontade. quem quiser entrar em contato direto, né? Uhum. E, de novo, participem da comunidade. Tem o link da comunidade aqui no chat. Espero ver vocês lá. Um abraço, pessoal, e até o próximo webinar. Muito Obrigada, obrigada, gente. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.